Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Hoje, gente, é um assunto muito importante. Eu acho que vai ter uma galera aí que assiste os Primos do Agro, alguma coisa do tipo. Que eles vivem fazendo piadinha e tudo mais, né? De como que é a vivência lá na fazenda, como que eles fazem para as plantas crescerem de uma forma mais saudável, claro, com uma pitada de comédia. E hoje comigo aqui está o engenheiro agrônomo Felipe Davi Oliveira Lemos, que ele vai estar aqui batendo papo com a gente para falar sobre esses defensivos biológicos, para a gente entender melhor como é que funciona, por que adaptar a essa... Seria uma inovação, será? Sim. Mas eu vou deixar ele se apresentar, falar a formação dele, onde que ele está morando, onde ele já morou, onde ele formou, onde deixou de formar. Muito obrigada por ter topado, eu estou muito feliz de receber você. E pode se apresentar para a gente, por favor. Perfeito, Amanda. Eu me chamo Felipe Davi Oliveira Lemos. Eu nasci em Cássia, Minas Gerais, do lado aqui de São Sebastião do Paraíso. Hoje é dia de Cássia, não é? Hoje é dia 22, dia de Santa Rita. Por coincidência. Viva Santa Rita! E eu morei aqui em Paraíso por 10 anos. Morei em uma cidade que tem carinho especial. Morei de 2012 até início de 2022. Eu comecei carreira, pode-se falar, aqui em conjunto com o Sebrae e a extinta Coparaíso, onde que eu atendi um programa que chamava de assistência técnica, que chamava Educampo. Hoje eu me tornei sócio de pátio compostagem lá em Guaíra e mais recente eu estou mexendo com a empresa Anuagri, em que o foco é a agricultura biológica. E a gente faz toda essa parte de construir todos os insumos do produtor dentro da fazenda, para ele economizar, fazer uma dose alta e ter um resultado bem bacana. Bacana. Sua família já mexia nessa área ou não? Já. Eu esqueci de falar, eu também... Pode ficar tranquilo. Eu sou filho de engenheiro agrônomo, meu pai trabalhou muitos anos na Emater e a gente tem propriedade. A gente é produtor de soja em Cássia também. Então, tudo que eu faço hoje aqui, eu testei na minha área antes. Eu sempre pergunto, porque sempre tem alguém que vai puxando e vai trazendo, e eu acho muito bacana. Sim. E aonde você estudou? Eu estudei em Lavras, na Universidade Federal de Lavras. Lá o café é forte, não é? Lá o café é forte, muito forte. Antes, eu tinha feito engenharia química na Unicamp. E depois que eu formei em Lavras, eu fiz 3 pós-graduação. Fiz manejo de solo, fiz gestão do agronegócio café e tecnologia em cafeicultura. Você é engenheiro químico também? Sou engenheiro químico também, faltando uma parcelinha para acabar de pegar o diploma. Só não peguei porque o sonho da agronomia bateu mais alto. E eu... mas os conhecimentos... Conhecimento me ajudou demais. É umas coisas que falta... na engenharia agronômica, tipo química inorgânica, a gente tem tudo na química, na engenharia química, e todas essas reações de solo a gente consegue aplicar muito bem, onde que me deu umas bases para transformar minhas áreas de consultoria. Que da hora! Nossa, você deve enxergar até de forma diferente, assim. Por isso que a gente vai com, tipo um professor Pardal, a gente vai fazendo inovações, coisas que o cenário da agricultura não estão acostumado, mas tudo baseado em conhecimento técnico, em conhecimento científico, para poder construir e aplicar nas propriedades. Muito massa. E você falou do Sebrae. A gente já recebeu aqui, acho que uns 3 agrônomos, ou Burke? Foi mais ou menos isso. E todos falam do Sebrae. Sim. O Sebrae é bem forte mesmo, né? Ele ajuda mesmo. Sim. É um órgão, uma instituição, onde que ela preza pelo fomento, desenvolvimento do produtor. O resultado deles é o resultado do desenvolvimento do produtor. Se o produtor tá desenvolvendo, o nomezinho deles estão lá sendo refletido. E o Sebrae, ele ajuda o profissional também? O Sebrae ajuda na questão desses projetos que ele tem. Entendi. Como o Educampo,
mas o foco maior é a produção, a produtividade na nossa região. No início eu falei do primo do agro lá. Sim. Você já sabe quem é, né? Sei. Seu Eduardo. Seu Eduardo, bem engraçado. Porque eles falam muito do assunto que a gente vai falar hoje, né? Sim. Então, eu acho muito engraçado Tirar porque um pouco dos mitos. Isso. Ou senão, quando eles trocam a mudinha e falam, se você usar, vai crescer demais, né? Mas explica pra gente o que é os defensivos biológicos. Por quê? Uhum. O que eu imagino? Ele veio pra ficar no lugar dos defensores químicos. Seria isso? Parcialmente. Tá. Então, quando a gente fala de defensivos biológicos, eu já imagino que vocês vão colocar algum tipo de inseto que vai matar alguma coisa. Poderia ser. Pode ser também. Pode ser. Então, explica pra gente o que é. Defensivo, eu tô curiosa. Defensivo biológico. É um defensivo, né, que ele vai fazer a proteção na planta contra pragas, doenças, mas que utiliza de seres vivos ou partes de seres vivos. No caso, a gente trabalha bastante com fungos, bactérias, vírus, ou então até partes de planta, exudato, tudo que derivou da natureza mesmo. Uhum. E poderia ser um inseto, como algumas colonizadores que a gente tem de bicho mineiro. Então, o defensivo biológico, ele distingue bastante do defensivo químico. Ele tem algumas vantagens. Primeiro, eu digo que é uma substância natural, presente na nossa natureza, criada pela natureza e não sintetizada, né, em laboratórios, tudo. E ele não causa toxina, não causa toxidez para o meio ambiente. Deixa de ser um agrotóxico? Deixa de ser agrotóxico. E a outra vantagem muito grande é que ele, por ser natural, não tem resistência da praga. A praga ela não adquire resistência ao longo do tempo, diferente de uma substância, de um defensivo químico, onde que a aplicação desenvolve essa resistência, aplicações sucessivas e mal feitas desenvolvem essa resistência da praga à molécula utilizada. Hoje em dia se usa mais em que tipo de produção? Em todas? Ou mais no café, mais não sei lá o que? Absolutamente em todas as culturas. Aqui na nossa região? Aqui na nossa região eu trabalho bastante com café, soja, milho, abacate e tem lavouras que eu atendo de cana também. Mas outros... Nossa, até cana? Cana, tudo. Aí, esses defensivos, eles são aplicados na hora da plantação? Como é que seria? Eles são aplicados em todos os momentos da condução da lavoura. Desde o plantio, passando pela produção, passando pelo pós-colheita. Entendi. Ele tem participação em todos os estágios da produção do alimento. Vamos falar de café, que eu acho que eu entendo um pouco melhor. O que seria o fungo que a gente teria que combater? Tipo, que tipo de fungo é esse? Como ele seria visualmente? Ou a gente não vê? Não, a gente Porque eu tenho essa dificuldade. Não. Porque a gente às vezes tá matando alguma coisa, mas a gente não tá vendo. A gente sabe que tá lá. Mas às vezes, tipo, uma folha meio queimada, a gente sabe que é tal coisa. Então a gente vai usar outra forma. Os sintomas de cada doença, ela tem ela se manifesta visualmente. Por exemplo, a gente tem a cercóspora no café, que pinta os frutos. A gente tem a ferrugem, que ela causa pústulas laranjadas na parte de baixo das folhas. Então a gente fica vendo que a lavoura ela está com doença. A foma causa anéis concêntricos, tipo como cortasse uma árvore, tipo esse anelzinho aqui, e causa na folha. Então a gente vê... Na folha? Na folha. Então são manchas, né? E que a gente vê que a lavoura ela adoeceu e a gente vai fazer o controle. Só que muito diferente da agricultura tradicional, onde que é uma agricultura reativa, a gente vê a doença e a gente ataca. Na agricultura biológica, é uma agricultura construtiva. O
que acontece? A gente constrói um ambiente onde que a doença vai ser suprimida, onde que essa doença ela não vai se manifestar. Então a gente faz tudo de forma preventiva, constrói aquele ambiente onde que a gente não dá condição para o fungo ou patógeno ele poder se instalar, germinar e crescer nas plantas da lavoura. Gente, mas como? Exatamente. Esses nossos amigos benéficos, que seriam, que a gente multiplica muito fungos, bactérias também, do bem, né? Eles produzem substâncias que são tóxicas e específicas para esses patógenos. Então ela faz a erradicação, é como a contraforça da natureza para balancear, visando o equilíbrio. Nada melhor da gente usar a própria natureza em favor dela mesma. Então a gente utilizando químicos ao longo do tempo, o nosso manejo, altas taxas de fertilizantes, a gente tem que desequilibrado esse meio ambiente. A agricultura biológica ela vem para chegar as coisas no eixo de novo. A gente tentar fazer uma condução limpa, organizada, onde a gente não coloca veneno na nossa comida. O que sempre me pareceu uma ideia que não muito lógica. Então... Esse é... Porque só vai... É porque é muito... É dinheiro, né? Todo mundo prevê o dinheiro. O dinheiro é muito mais caro que os defensores químicos? Não. Não? Não. E por que tem uns que... Muito pelo contrário. Será que é o desconhecido? Tem medo do desconhecido, às vezes? Também não. É o seguinte, não é medo, mas sim o desconhecimento, a falta de conhecimento. Se a gente fizer uma enquete aqui, 99% dos produtores de São Sebastião do Paraíso, da região de Minas Gerais, quiçá do Brasil, não sabem que é possível fazer o controle de pragas e doenças nas suas lavouras sem o uso de agrotóxicos, defensivo químico. E hoje, o que acontece? A gente tem outra realidade. Tem uma realidade, uma agricultura nova que está chegando e que está transformando. Desde que ano, mais ou menos, já está rolando essa... Olha, ela tem um desenvolvimento lento, porque foi tudo construção empírica. Começou há 17 anos atrás, com um problema que teve da lagarta, que chegou na soja, que chama helicoverpa. E o que fazia o controle dela? Esses nomes é muito difíceis, né? Sim, parece xingamento. Chegou essa praga no Brasil, e o que estava controlando ela era um micro-organismo que chamava Bacillus thuringiensis, apelidado, né, vamos falar resumido, de BT, que é as iniciais. Só que ficava caro para poder fazer a compra e administração da lavoura do produto comercial com esse micro-organismo. Aí a empresa que hoje eu represento, que ela chama Agrobiológica,